Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Heleno Albuquerque Filho. Estou orgulhosamente coordenador-geral do IPR desde 2023. Também está presente aqui pelo IPR o responsável pelo setor de capacitação do IPR, que é o servidor Amaro Venâncio. Inclusive já o tinha feito anteriormente, mas deixo aqui registrado o meu agradecimento e meu reconhecimento da brilhante ideia que o Amaro teve de fazer esse projeto chamado IPR+. Nós estamos na nossa 13ª edição. Ele começou no final de... Só fechando os áudios, por favor. Ele começou no final de 2024 e nós já estamos na nossa 13ª edição. A ideia do evento IPR+, foi como o DENIT estava avançando as pesquisas com diferentes universidades do Brasil num novo formato de retomada do IPR enquanto referência normativa e técnica da área de infraestrutura de transportes, inclusive com a sua mudança, inclusive de competência. O IPR, historicamente rodoviário, até os início dos anos 2019, ele se torna multimodal e rodoferroviário a partir de uma mudança regimental do DENIT. E esse é um dos motivos, inclusive, do professor Flávio estar aqui presente. Hoje o IPR, embora tenha mantido a grife de Instituto de Pesquisas Rodoviárias, ele hoje, na verdade, ele é rodoferroviário. Então nós estamos também pesquisando e atendendo às demandas da área ferroviária. Então eu inicio esse nosso IPR+, antes de qualquer coisa, agradecendo a presença do professor Flávio Barbosa. Flávio Barbosa eu vou ler um breve currículo dele aqui. O professor Flávio Barbosa, ele é titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e também é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional. Flávio Barbosa também foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFJF durante um período de 4 anos, de 2019 a 2023. As principais áreas de atuação do pesquisador Flávio Barbosa são modelagem computacional, monitoramento estrutural e de ferrovias, inteligência artificial e processamento de imagens aplicadas ao monitoramento estrutural de ferrovias. Ele tem graduação em Engenharia Civil pela UFJF, em 1994. Foi meu veterano, inclusive. Eu entrei na universidade em 94, ele já estava formando, lá em Juiz de Fora. Ele tem mestrado, concluiu o mestrado em 96 e no ano 2000 concluiu o doutorado no Laboratório de Engenharia Civil da COP, da Federal do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado na Universidade Gustave Eiffel, na França. E, além disso, é professor convidado de uma pancada de universidade, o que muito me orgulha, enquanto brasileiro, saber que você, meu amigo Flávio, está em todas essas universidades aí, passando o seu conhecimento. Ele é professor convidado das universidades Sergi Pontoise, desculpa aí a pronúncia. Sergi, se você quiser falar, fica mais à vontade aí. Sergi Pontoise, Politécnica de Milão, Universidade de Paris, Nanterre, e Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. Feito essa breve apresentação, agradeço também a presença de todos os participantes. Informo que, além dessa palestra, desse IPR+, os demais, os anteriores, os outros 12, já estão disponíveis no YouTube. É só pesquisar IPR+, DENIT, IPR, que vai aparecer os outros eventos. O do professor Flávio, junto com a apresentação, e também no site do IPR, também está lá os IPR+. Tanto a apresentação do professor Flávio quanto o vídeo, né, o gravado, também será disponibilizado. Informo aos colegas que eu peço um pouquinho de paciência, vocês vão fazer perguntas ao final da palestra do professor, que vai durar em torno de 1 hora e 10 minutos, é o tempo que foi disponibilizado, obviamente com tolerância, não tem problema nenhum, não é nada rígido. Queria que as perguntas fossem feitas diretamente no chat, e no final da palestra a gente apresenta as considerações, os apontamentos. O título da palestra do professor Flávio hoje é Monitoramento e Simulação Numérica do Comportamento Dinâmico do Sistema Trem-Ferrovia, conforme está no slide. Esse tema que ele vai abordar também é tema de pesquisa de uma parceria que o DENIT e o IPR formalizaram recentemente com a UFJF. Estamos devendo ainda, vamos pagar.
mas é uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu agradeço muito novamente a presença do professor. Palavra é sua, meu amigo, uma honra te receber no IPR+. Bom dia, Luiz Heleno, Amaro, em nome dos dois aí, eu busco aí cumprimentar os demais integrantes aí, participantes dessa conferência. Eu não sei como é que você intitula esses módulos, né, essa apresentação. E eu gostaria inicialmente de agradecer a introdução aí, né, que o Luiz Heleno fez sobre que a gente já fez um pouco em termos de pesquisa e atuação profissional na área, né, que nós pretendemos conversar agora. Mas antes mesmo desse agradecimento, gostaria de fazer um outro agradecimento especial ao Amaro Venâncio, né, que é o diretor de capacitação do IPR, que eu fiquei sabendo agora pelo Luiz Heleno, que é o idealizador desse evento, esse IPR+, e eu acho, compartilho do Luiz Heleno, de que é uma ideia muito interessante, porque uma coisa é você fazer pesquisa, outra coisa é você divulgar pesquisa, né? Então, a divulgação científica no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, passa por uma elite. Quando eu falo elite, é porque tem privilégio de acesso à informação, não é por nível hierárquico ou qualquer outra comparação que seja, que basicamente conversa o pesquisador um pouco com aquele tomador de decisão, às vezes um pouco ali com aquele empreiteiro, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso é feito basicamente através de revistas, né, que você faz publicações. Isso não atinge o grande público, né? Você não tem uma ligação direta com o grande público, e acho que esse evento ele contribui fortemente para fechar essa lacuna, né? Fazer a ligação àqueles que se interessam, alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, e profissionais, por que não, né? Nessa gama de pessoas que eu falei que já tem, de certa forma, um pouco mais de contato com resultados dessas pesquisas, por que não conversar um pouco diretamente com os pesquisadores, né? Então, parabenizo aí o Amaro Venâncio por essa iniciativa, né? E agradeço ao convite. E especialmente, claro, ao Luiz Heleno, né? O engenheiro Luiz Heleno Albuquerque, doutor, recentemente aí, meus parabéns mais uma vez. E agradeço ao convite, né? Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, fiquei muito satisfeito, muito contente aqui em fazer essa apresentação. Eu gosto muito do Luiz Heleno, assim, no seu modo descontraído e cativante, né, de atuar, né? Em paralelo a isso, a sua seriedade, né? Por mais que possa parecer paradoxal você colocar a descontração e a seriedade do mesmo lado, né? Você pode pensar, seriedade não dá para ser descontraído. Não, na minha concepção, não. Eu acho que esse seu jeito descontraído e cativante em nada, digamos, diminui a sua seriedade, né? Que seriedade para mim é sinônimo de comprometimento, de respeito ao erário, de competência, né? E isso aí você vem mostrando de sobra, né? Então continue com esse seu jeito descontraído aí, que eu acho que isso é importantíssimo para abrir portas e viabilizar trocas, né? Não adianta a pessoa ser aquela pessoa muito competente, sisuda, que não conversa com ninguém, às vezes as coisas não fluem, né? Então fica aí os nossos agradecimentos aí, os nossos reconhecimentos, né? Bom, falar um pouco então, vou agora iniciar ao tema, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o tema aqui, né? Eu trabalhei com esse tipo de problema, né? Desde que me formei, né? Como o Luciano ressaltou aqui, na parte de especialização, mestrado, doutorado. Quando eu fui para a França, essa universidade que você se referiu aí, o Luiz Heleno, antigamente ela se chamava LCPC, que era mais ou menos o nosso DNR, né? E ele era parte de pesquisa do DNR, né? Então digamos, era o Instituto Francês que fazia pesquisa em pontes e viadutos e pavimentação para ferrovia e para rodovias. Então foi mudando o nome, né? A organização ao longo do tempo vai se mudando um pouquinho, né? O Brasil mesmo já mudou também, hoje DNR já virou DENIT, bom, a gente vai mudando um pouco as siglas, mas isso acaba dando uma certa musculatura para a gente trabalhar um pouco mais com esse assunto, né? Desde lá de trás a gente vem fazendo um pouco disso, né? Bom, nosso tema, monitoramento e simulação numérica do comportamento dinâmico do trem ferrovia,
Eu vou dividir aqui em algumas etapas a nossa apresentação, mas antes de tudo, eu gostaria de falar sobre pessoas que estão por trás disso aqui. A gente tem uma equipe grande por trás aqui, tem alguns professores, eu destaco aqui o professor, está por ordem alfabética aqui, mas tem o professor Alexandre Cury, o professor Rafael Silva, da UNB, temos aqui funcionários, engenheiros da Rumo, uma série de estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu coloquei aqui, e sem essas contribuições, eu peço até desculpa se eu tenho esquecido alguma aqui, né? O próprio Cleiton, que eu acho que eu já vi aí, que está na lista de presentes aqui dos participantes. Enfim, tem uma série de pessoas que eu gostaria de agradecer, que sem a ajuda deles esse trabalho não aconteceria, né? A parte de instrumentação e modelagem é um trabalho que não é feito a duas mãos, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Para instrumentar uma estrutura, sozinho você não passa um cabo. Então, em resumo, você precisa de muita gente trabalhando, né? Agradecimentos a essas pessoas. Eu faço aqui uma breve ideia do roteiro que eu vou seguir. Nós vamos falar um pouco da introdução, falar um pouco do contexto ferroviário brasileiro, como é que nós estamos hoje em dia e aonde a gente quer chegar, para onde a gente está caminhando, para o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer para ir para o local onde a gente entende ser o lugar que a gente deve caminhar, né? E aí que entra a parte de monitoramento e a parte de modelagem computacional, para auxiliar, para ajudar a gente a caminhar nessa direção. Então, isso tudo eu vou falar um pouquinho na motivação, ali na parte introdutória. Para exemplificar, né, a aplicação desses conhecimentos, basicamente de monitoramento e de simulação computacional, eu vou destrinchar aqui dois ensaios experimentais que a gente fez. Esse ensaio, ambos são trechos ensaiados de concessão da Rumo Logística, né, que é uma grande concessionária aí do Brasil, né, que detém boa parte da malha ferroviária sob a forma de concessão. É um trecho ali em Nova Odessa e outro trecho ali em Limeira, que são ambos próximos a Campinas, né? Para quem conhece um pouco melhor o estado de São Paulo, aí, imagino que deve ter gente do Brasil inteiro aí, então é uma região próxima a Campinas e que fica no interior de São Paulo, onde dois trechos foram instrumentados, um em 2014 e 2025, e esses ensaios a gente vai tentar mostrar para vocês aqui alguns detalhes deles, né? Para fechar a minha apresentação, vou falar um pouco dos desafios. Então, falar exatamente e agora, o que a gente faz, né? E aí mostrar um pouco daquilo que a gente está vislumbrando que vai ocorrer para os próximos anos, aí, em termos de pesquisa e etc. Bom, a nossa malha ferroviária, né, segundo aí algumas fontes, aí varia um pouquinho, mas dependendo da fonte, tem em torno de 30 mil quilômetros, né? Isso coloca o Brasil, de certa forma, de maneira privilegiada com relação ao mundo, né? Se a gente olhar ali, a gente está em nono lugar, não estamos tão mal assim em termos de tamanho de malha ferroviária, né? Estamos na frente, por exemplo, da França, que é um país que tem muito trem circulando, né? Um pouco à frente da França, atrás da Argentina, por exemplo, que a gente está mais colado ali, né? Longe, muito longe dos Estados Unidos, que sem dúvida alguma é o país que tem mais ferrovia, né? Mas, digamos, estamos aí entre os 10 do mundo. Porém, quando a gente olha esse quadro por si só, ele dá uma falsa impressão de que a gente está razoavelmente bem. Não que a gente esteja mal, estamos bem. Mas quando a gente olha esse próximo quadro aqui, a gente percebe o seguinte, né? Apesar da gente estar bem perto da Argentina, a Argentina é um país que tem um terço do tamanho do Brasil, né? Então, assim, se a gente pensasse em termos de densidade de malha ferroviária, a nossa densidade ela está a um terço, mais ou menos, do que a Argentina tem hoje. E a nossa densidade hoje em dia, comparado com a França, por exemplo, que no slide anterior a gente mostrou que a gente tem mais ou menos a mesma quilometragem de via férrea, a França tem o tamanho de Minas. Então é como se a malha ferroviária do Brasil, da França, ou melhor, do Brasil inteiro, estivesse concentrada apenas em Minas Gerais. Então, isso mostra que temos muito a construir ainda, apesar de nominalmente nós estarmos com uma quantidade boa comparada com outros países do mundo. Quando a gente pondera a área do Brasil, falta muita coisa a ser feita, né? E esse mapa aqui dá para perceber claramente, onde nós temos uns pontos mais pretos aqui, são as ferrovias, né? Dá para perceber as ferrovias no mundo, né? Segundo essa fonte que está aqui embaixo. E aí a gente percebe na Índia uma concentração grande, no Japão, Estados Unidos, Canadá, Europa, praticamente toda preta, toda ela recortada. E o Brasil, a gente percebe que nós temos ferrovias mais concentradas na área litorânea, né? Na região de Buenos Aires, você percebe que tem uma concentração muito grande de ferrovia também, mas, assim, alguma coisa no Nordeste, alguma coisa outra no Centro-Oeste, mas não há, digamos, uma densidade ferroviária uniforme ao longo do Brasil. Tem muita coisa a ser construída, né? E aí, a gente entra
né, em algumas questões que a gente entende são fundamentais, né? Vamos lá. A nossa malha ferroviária é grande? É, mas quando a gente pondera a área, a gente percebe que a gente precisa fazer muita coisa. O nosso modal ferroviário, ele representa aproximadamente... Esses dados, o pessoal do IPR certamente tem dados muito mais redondinhos aí do que esses que eu busquei, né, na literatura. Se quiserem complementar com dados mais precisos, podem interromper e fiquem à vontade, hein? Então, nós representa em torno de 20% do transporte de cargas no Brasil. Estados Unidos chega a 80%. Isso faz com que o frete, né, por tonelada rodada nos Estados Unidos tenha um desempenho muito superior ao Brasil. A logística fica mais barata. Isso é lógico que tem um preço lá para o consumidor final, né? Então, se você diminui o preço do frete, você diminui, melhora a sua infraestrutura ferroviária, é claro que o seu frete fica mais barato, consequentemente, toda a cadeia produtiva se beneficia, né? E nós também, né, temos um outro problema, que a gente anda com os trens, comparado com outros países, uma velocidade baixa, né? Todo trem de carga não anda muito rápido. O Brasil está aí entre 20 e 30 quilômetros por hora, e a gente precisa aumentar essas velocidades de circulação. Bom, o governo percebeu isso, né? O governo percebeu essa defasagem que nós temos e colocou como meta, né? Uma meta bastante ambiciosa, até 2030 elevar para até 35%, ou seja, sair de 20 para subir para 35 aproximadamente o volume transportado via ferrovias, né? Isso aí foi uma meta governamental que a gente colocou para 2030. Bom, agora temos que correr atrás, né? O que a gente vai fazer para chegar lá, né? Então já começou, né? Em 2024, fontes aí obtidos dos sites do governo, o investimento foi da ordem de 14 bilhões de reais. E aí, quando a gente olha a carteira de projetos para 2016, a gente percebe que o investimento em ferrovias cresceu e está crescendo de forma exponencial, né? Estão previstos aí 6 leilões ferroviários, mais de 9 mil quilômetros de novas linhas. 9 mil quilômetros de novas linhas significa aumentar em 1/3, aproximadamente, a nossa malha ferroviária de hoje em dia, né? Isso aí coloca-se aí em torno de 140 bi de investimento e ao longo dos contratos estima-se chegar a 600 bi. Isso é a fonte da SECOM do governo federal. Então, assim, percebeu-se que nós estamos defasados com relação ao modal ferroviário, temos que aumentar o volume transportado, e, claramente, para chegar lá, precisamos fazer, basicamente, investir em ferrovias. E está aí, digamos, a estratégia política, né, de investimentos que está sendo colocada aí a partir de 2026, o que já foi feito em 2024. Né? Então, o que a gente precisa? Literalmente, aumentar a velocidade e aumentar o volume transportado. Essas duas coisas que a gente precisa fazer para atender essa meta governamental que foi colocada lá atrás estão mais ou menos interligadas. Né? Quando você aumenta a velocidade média de circulação, obviamente o volume transportado naquela ferrovia também cresce, né? Mas além de aumentar a velocidade média, é necessário também aumentar o volume transportado através de novas ferrovias, né? E aí esses dois tópicos aí têm ligeiras, são bastante interligados, mas com ligeiras, algumas pequenas diferenças. Aumentar a velocidade média implica, então, em menos caminhões, menor custo de frete, maior competitividade e melhoria até pelo meio ambiente, né? Já que o modal ferroviário, a gente sabe, polui muito menos que o modal rodoviário, em termos de volume, tonelada transportada, né? Pois bem, e aí, o que precisa ser feito? O que nós precisamos fazer para atingir essas metas aí? Já sabemos o que tem que ser feito, que é aumentar volume, aumentar a velocidade. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, aumentar o volume, a gente tem que aumentar a quantidade de ferrovias e, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade. Para isso, ou seja, tem que construir mais e melhor e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho das ferrovias atuais, né? A gente vai aumentar aí em mais ou menos 30% nos próximos anos a nossa malha ferroviária, mas a gente não pode esquecer que já temos uma malha ferroviária que precisa ser conservada. Essa malha está envelhecendo, então as obras de arte vão envelhecendo, a gente tem que conservar, né? Os pavimentos ferroviários vão envelhecendo, tem que ter manutenção. Então, assim, o que precisa ser feito basicamente é investir no futuro em novas e manter aquelas que a gente tem, né? Que é basicamente o que está colocado aí nesse slide, né? E esse contexto que nós estamos torna essa meta, né, e o que precisa ser feito ainda mais desafiador. Né? A nossa malha ferroviária, ela é basicamente um continente. Né? Se nós olharmos a extensão de algumas ferrovias nossas aqui e pensarmos em termos de Europa, você sai de um país e atravessa 4, 5 países. Né? Isso torna inspeções
tradicionais muito custosas. São necessárias, sim, mas você inspecionar todos os pontos da ferrovia, isso aí torna-se inviável, né? Você não tem como fazer isso por conta de custo e transporte de gente de um lugar para o outro, né? Além disso, a gente tem presença de zonas críticas. Quando eu falo essa parte. Aliás, toda a minha apresentação aqui, eu estou focando na parte de engenharia, né? A parte de engenharia, a parte, digamos, de inspeções tradicionais. Eu não estou falando aqui de. Quando eu falo de zonas críticas, aqui pode pensar de segurança, etc. Não estou entrando nessa área, né? Estou entrando zonas críticas, você tem regiões que tem desmanche de rocha, tem região onde você tem que fazer viadutos grandes, tem regiões onde você tem zonas de transição entre o viaduto e a via férrea. Então, estou me referindo a esse tipo de zonas críticas que são inúmeras no Brasil. A variabilidade geotécnica e climática, né? O Brasil é um país que, enquanto está fazendo 0 graus, às vezes no sul, o pessoal tá fervendo aí em outras partes do país. Então, nosso clima varia muito, a geotecnia também. Eixos muito pesados, né? A gente transporta basicamente commodity, né? E commodity, minério de ferro, pesa muito, né? E aí nós temos aí eixos acima de 32 toneladas e baixas velocidades, né? Então, que ferramentas nós temos hoje em dia, então, para tentar implementar uma meta audaciosa como essa, né, tendo em vista o contexto que foi colocado, né, o contexto ferroviário, as condições de que nós temos para atacar, né? Temos diversas ferramentas. As que nós vamos focar aqui nessa apresentação são duas, basicamente, que é a simulação numérica e o monitoramento de ferrovias com composições ferroviárias, no caso seriam os trens, né? Lógico, temos outras ferramentas para análise. É claro, a gente precisa fazer análise de solo, análise de pavimentação, de pavimentos, testes laboratoriais, prospecções, tem toda a parte política, tem toda a parte de traçado de ferrovia. Tem uma pancada aí de ferramentas que a gente precisaria abordar e não é o foco da nossa apresentação aqui. O que nós vamos focar aqui? Em duas ferramentas que eu julgo serem muito importantes, que é a parte de simulação numérica e a parte de monitoramento. Hoje em dia, quando se fala de qualquer, digamos, fenômeno físico ou de engenharia, você pensar isso sem a presença de computador, sem a presença de simulação, eu acho que é você estar completamente separado da realidade, né? Ninguém faz nada hoje em dia sem computador, né? Então, simular numericamente o comportamento de ferrovias, isso é óbvio que é muito importante, né? A gente não vai conseguir ensaiar tudo. E a gente ensaia uma parte, justamente faz monitoramento de ferrovias e composições aqui, para validarmos modelos numéricos que permitam a gente extrapolar. E aí essa extrapolação ela faz com que o gestor ou o próprio projetista ele tenha instrumentos para definir qual que é a melhor estratégia para se fazer aquele viaduto ou aquela melhor estratégia para substituir um lastro, um sublastro, o que seja, né? Então, em resumo, a simulação numérica é sempre muito importante. Como eu falei, ela depende, obviamente, de simulações, né, de monitoramentos que vão oferecer resultados reais e claro que esses modelos computacionais devem minimamente se aproximar desses resultados reais. Senão, digamos, simulação numérica que produz o resultado que você não consegue validar, isso fica um pouco comprometido, né? Lógico que a gente quer que a simulação numérica ela atenda, ela chegue a resultados que se aproximem minimamente de resultados reais. E aí existe uma sigla que veio aí do inglês, né? Que é essa Structural Health Monitoring, que é uma sigla em inglês. Tradução literal seria a tradução da saúde da estrutura, e quando eu falo estrutura aqui, estrutura ferroviária ou estrutura de alguma edificação, que seja, né? Esse termo vem da engenharia mecânica e da engenharia civil também, o pessoal que trabalha com estruturas, que é basicamente usar ferramentas como simulação numérica, monitoramento de ferrovias e composições, vistorias, uma série de ferramentas para se analisar a saúde de uma estrutura, no caso aqui, a estrutura que a gente está fazendo aqui, são as ferrovias. Então, assim, basicamente a nossa apresentação de hoje vai versar sobre o monitoramento da saúde de ferrovias, englobando o quê? Simulação numérica e, literalmente, monitoramento de deslocamentos, de acelerações ao longo de trechos ferroviários ensaiados. Bom, para fazer então o SHM, que eu comentei agora há pouco, né, que é o monitoramento da saúde, a gente precisa de ensaios em trechos específicos
fazer inspeções em zonas críticas, como zonas de transição, por exemplo, para detectar anomalia, por exemplo, abertura de bitola, etc., para diagnosticar e fazer algum tipo de manutenção preditiva, verificar a condição de via, de obras de arte. Então, esse é o foco do monitoramento da saúde de estruturas, né? Ele precisa de ensaios desse tipo para tomar decisões, juntamente com ensaios com tecnologia embarcada, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho também aqui. Sensores embarcados são sensores que a gente coloca dentro da composição e ele vai caminhando pela ferrovia e aí, a partir dos dados monitorados do trem, a gente vai tentar inferir sobre como é que está a condição de via. É óbvio que quando você faz um ensaio num trecho específico para avaliar a qualidade ou a saúde do pavimento, a saúde da obra de arte, o que seja, isso tende a ter resultados muito mais confiados do que quando você faz a tecnologia embarcada, porque, na realidade, quando se faz Desculpa. Quando você faz a tecnologia embarcada, você está fazendo uma indireção, né? Você está monitorando o trem para que o trem, digamos, te forneça dados sobre algo que está abaixo dele. É óbvio que se variar o comportamento da onde o trem está circulando, o comportamento do trem também varia, né? Mas é lógico que é uma indireção e, consequentemente, isso torna-se mais difícil do que fazer ensaios em trechos específicos. E em trechos específicos você tem resultados talvez mais confiáveis. Porém, digamos, em trechos específicos, aí esbarra aquela conversa lá de trás, né? Como é que você vai fazer ensaio na rodovia inteira? Isso não é viável, né? Você tem que escolher alguns trechos realmente para ensaiar. Então, isso é um cobertor meio curto, né? Que você tem que ficar ali tratando as duas pontas. No nosso trabalho de hoje aqui, nossa apresentação de hoje, vamos mostrar alguns ensaios em trechos específicos, né, que eu já comentei, e num deles, né, que é no trecho de Limeira, a gente vai mostrar um pouco de tecnologia embarcada que a gente obteve de resultado. Então, como eu comentei aqui, os casos apresentados são esses dois. Ambos os casos são da concessionária Rumo, já falei um pouquinho sobre cada um deles. Vamos direto, então, ao primeiro caso, que é o trecho de Nova Odessa. Então, entramos agora, né, na segunda parte da minha apresentação, que é falar um pouco sobre, efetivamente, uma análise, uma verificação de uma região que foi ensaiada com modelo computacional, por exemplo, esse caso aí. O viaduto de Nova Odessa é um viaduto urbano, né? Dá para ver aqui o que foi ensaiado. A gente ensaiou o viaduto e uma zona de transição. A zona de transição, para quem é da área ferroviária, sabe que isso é um problema sempre, né? Mas para quem é da área rodoviária também, né? Você imagina quando você vem de carro, seu carro vai, quando ele vai entrar no viaduto, que tem uma rigidez muito maior do que o pavimento, acaba que dá aquele solavanco no carro, tanto na entrada quanto na subida, né? Isso é um problema para quem é de conforto, para quem está lá dentro. E no trem, você imagina a rigidez de um viaduto e a rigidez da zona de transição ali, onde você tem a via sem estar apoiada em viaduto, né? Está apoiada no pavimento, direto. Essa região tem uma rigidez muito menor do que o viaduto, e esse efeito, digamos, que acontece na rodovia, também acontece na ferrovia. E vou dizer já de uma forma bastante, digamos, muito mais percebida, e os danos disso aí são muito maiores, talvez, né? Até porque a massa do trem é uma massa que gera forças inerciais muito superiores à massa de um carro ou de uma carreta. Pois bem, então o que foi ensaiado? Nós ensaiamos a zona de transição e um viaduto que é formado por 4 longarinas, é um viaduto metálico. O objetivo, né, desses ensaios, né, aqui tem as outras fotos aqui, dá para ver aqui as 4 longarinas, né, um trem passando aqui por sobre o viaduto, né? Então os objetivos basicamente foram esses: avaliar a região de transição e o viaduto, avaliar os dois. O que exatamente? Avaliar trilho, principalmente o trilho que fica ali apontado aqui pelo meu mouse. Aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Meu mouse vocês conseguem ver, né? Beleza. O trilho que está aqui nessa região sim. aqui, ó, que está nessa região, o que acontece? Como essa parte de cá está apoiada numa região muito mais flexível, a hora que o trem passa, existe uma concentração de tensões aqui, né, um momento fletor exagerado aqui no trilho, o que leva a problemas de fratura nesses trilhos aqui, né? Oh, perdão, está apontando para o trilho errado aqui, esse trilho de cá, né? Isso aqui, na verdade, é um trilho duplo, que é uma estratégia já para tentar melhorar essa transição. Quando você coloca um trilho duplo aqui, você aumenta a rigidez da região de transição para tentar. Mesmo assim, mesmo que você aumente, não chega nunca a rigidez do viaduto, você tem sempre essa transição abrupta, né? De uma rigidez muito alta para uma rigidez muito baixa. Então, esse trilho que está aqui, a tendência é, com o passar do tempo, esse efeito de fadiga acabar gerando substituições de trilho, até de um problema, poderia gerar até um problema catastrófico aqui de ruptura de trilho aqui. Então a gente investigou os trilhos,
A rigidez do lastro, né? Fizemos alguns ensaios para verificar a deslocabilidade do trem na proximidade aqui da zona de transição. Fizemos uma análise modal do viaduto. Para que serve essa análise modal? A análise modal, para quem é da dinâmica de estruturas, ela fornece dados mecânicos daquela estrutura, principalmente formas de vibrar e frequências naturais, e que esses dados permitem ajustes nos modelos computacionais que descrevem o comportamento do viaduto. Então, ensaiar a estrutura permite que a gente ajuste o modelo computacional e, em seguida, aquela história, você conseguiria extrapolar os resultados a partir de um modelo computacional ajustado. Uma outra coisa que foi avaliada também foi o fator de amplificação dinâmica. O que significa isso, né? Quando a gente pensa no carregamento de um veículo sobre a ponte, deixa eu ver o tempo aqui, que eu estou falando devagarzinho aqui, estou bem lento aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão não vou chegar no final, no prazo aqui. Quando você coloca um trem sobre a ponte, nós temos um carregamento estático, né? Imagina o trem parado ali em cima, né? É o que a gente chama de carga estática, o comportamento estrutural é 1. Quando o trem passa, é lógico que ele se movimenta, isso gera forças inerciais, e o resultado digamos, do histórico de deslocamentos e de acelerações não é igual àquele que se obtém quando a carga está paradinha ali. Você acaba tendo amplificações de deslocamentos, amplificações de acelerações, etc. Isso por conta do trem estar em movimento. E aí, normalmente, os cálculos estruturais são feitos de que forma? A gente calcula tudo estaticamente e coloca um fator de majoração lá, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, a depender da norma consultada, a depender do tipo de viaduto. Mas é claro que essas indicações normativas aí, elas não são indicações que servem para toda e qualquer estrutura, é uma referência, né? Então você pode usar aquilo ali, etc., mas pode ser que o valor real da sua estrutura tenha um fator de impacto muito superior. Bom, esses eram os objetivos, nós analisamos 14 composições. Então vamos lá, usamos câmeras, sensores de deslocamentos. Então as câmeras e os sensores LVDTs são sensores principalmente de deslocamentos, as câmeras para observar deslocabilidades em pontos do trilho, do tormente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Célula de pressão total para verificar a transmissão das cargas lá para o submídio do lastro, medidores de deformação, como strain gauges, etc. Eu peguei só uma parte da instrumentação aqui, do que foi feito, né? E vou apresentar os resultados de uma parte desses sensores aí, né? Então, aqui, ó, basicamente, eu vou mostrar como é que funciona a questão de câmeras, né? Dá para a gente ver aqui pelo alvo, né? Pela essa foto aqui, você tem uma série de alvos colocados na estrutura e tem uma câmera aqui, né? E a câmera captura, literalmente, o movimento do alvo. Vou abrir um videozinho, talvez seja mais fácil a gente... Um momento aqui que eu... Deixa eu... Para variar esse negócio de vídeo, sempre quando a gente vai apresentar... Ver se vai agora. Bom, vem. Então tá aí o trem passando, a gente captura esse movimento. A gente captura esse movimento do trilho, né? A gente observa que nesse caso, por exemplo, a gente consegue ver que essa região aqui, que é a região, digamos, de concreto ali, que está parada, né? A gente usa ela como referência para ver se a câmera não está mexendo. Óbvio que a câmera não pode mexer. Então, existem técnicas para a gente filtrar esses movimentos, quando eles ocorrem. Claro, só quando forem muito pequenos, né? A gente percebe que, nitidamente, o movimento que a gente consegue registrar aqui é o movimento, literalmente, dos alvos. Aqui nós estamos com 3 alvos, a gente colocou uma série de alvos aí espalhados pela zona de transição. Isso aqui é um acelerômetro que foi colocado junto ao trilho, justamente para você ter medidas que possam ser confrontadas depois, né? Já que a aceleração de deslocamento tem uma relação direta aí, a derivada segunda de deslocamentos te fornece aceleração. Então a gente tenta fazer com vários sensores, justamente para poder tentar validar e ver se o resultado está ok, né? Além de câmeras, a gente usou também sensores LVDTs, né? Então, esses sensores aqui tem um outro videozinho simples aqui, né? Então, mais uma vez, a gente observa aqui, ó, tem um alvo que está sendo filmado aqui, e ele vai assegurar que a região que eu estou, digamos, tomando como referência não está mexendo, né? Então, aí está ali alguns sensores, até para também comparar o resultado de câmera com o resultado de sensores como sensores de deslocamentos, né? Aqui a gente tem uma região, literalmente, que está mais fixa, a parte de concreto, né, que é a da cabeceira da ponte, que praticamente não mexe, né, que a gente pode assumir como sendo deslocamento nulo. E a gente percebe também que tem locais de instrumentação, tanto no dormente quanto na estrutura, que permite a gente, aqui, por exemplo,
permite a gente verificar se há a condição desse apoio elástico aqui, né, que é a junção do grampo entre o trilho e o dormente, para ver se há deslocamentos excessivos entre os dois. Enfim, esse aqui é um outro tipo de sensor que a gente usou. Isso aqui é um resultado típico, tá? O resultado típico que a gente colocou aqui para a câmera. Então, claramente, o que a gente observa aqui, né? Vamos colocar um zoom aqui, ó, nessa região. Então, o trem entrou, passou o primeiro truque, depois passam, tem dois picos embaixo aqui, dois truques, que seria o truque da locomotiva com o truque que vem da próxima locomotiva que está próxima. Depois ele sobe de novo, mais dois, depois aqui um terceiro truque aqui. Claro que isso aqui foi uma instrumentação para uma passagem de 3 locomotivas. E o que a gente percebe também claramente é que o nível de deslocamento medido quando a locomotiva acaba de passar é muito maior do que o deslocamento causado pelos vagões. Claro que a locomotiva pesa muito mais, normalmente isso acontece, né? Então, isso aqui é um gráfico típico que a gente obtém tanto com os LVDTs, isso aqui é para a câmera, mas poderia ter sido pelos LVDTs, em termos de deslocamentos com a passagem do trem. Então, existem normas que limitam esses deslocamentos máximos aqui, a depender da posição, etc., né? Então, isso aqui a gente fornece para a concessionária para tomar as decisões. Bom, aqui temos que trocar lastro, aqui não temos que trocar lastro, aqui tá bom, aqui não tá. Deixa eu passar para o próximo aqui agora. Bom, a célula de pressão total, essa parte aí ficou a cargo da Universidade de Brasília, professor Rafael, né? O que foi feito aqui? Foram abertos alguns nichos que foram colocados lá no sublastro algumas células de pressão total e recomposto o lastro. É lógico que isso tem um problema de você, assim, perturbar o campo de tensões ali, você não consegue fazer a mesma socaria, mas qualitativamente dá para saber mais ou menos o que está chegando lá no sublastro, o que é importante para a gente fazer dimensionamento de ferrovia, né? Saber o que está acontecendo aqui é, digamos, uma maneira de você informar para o projetista, olha, para esse tipo de lastro, para esse tipo de ferrovia, a tensão que chega lá embaixo com a composição assim assensada é de tantos MPAs, de tantos KPAs. Isso permite a gente projetar melhor, né, essa parte de infraestrutura. Aqui é um resultado típico, né? Mais uma vez aqui, dá para ver aqui, já a passagem do trem está invertido aqui, porque ele está com tensões positivas. Então aqui passa um truque, outro truque, aí um espaço maior, um truque, outro truque, por aí vai, né? São esses picos que estão aqui. Isso aqui é um resultado típico de célula de pressão, né? Medidores de deformação também, como eu falei para vocês, a gente colocou medidores de deformação no boleto. Isso aqui, tá dando para perceber aqui que nós temos um boleto aqui que foi instrumentado com strain gauges. O ideal seria colocar na parte superior ou na parte inferior do patim, onde as tensões são máximas. Mas admitindo a hipótese de seções planas aqui, a gente consegue estimar as tensões nas bordas, tanto na borda inferior quanto na parte superior aqui, para análise de tensões máximas, né? Então, nós temos strain gauges colados nessa região, acho que dá para perceber aqui que tem alguns strain gauges colados aqui, com redundância, né, para você fazer comparação, para ver se não falhou algum tipo de strain gauge, né? Aqui tem um detalhe um pouco maior da colagem, né? E aí, esses medidores de deformação fornecem para a gente esse tipo de dado, né? Que dado que é esse que nós estamos mostrando aqui para vocês aqui? Esse dado é a tensão que ocorre no boleto. Então, a gente percebe aqui na região de locomotiva e depois na região de vagão que tem a redução. E temos os picos de deformação de tensão máxima e mínima no boleto, né? E com esses picos de máxima e mínima, a gente observou qual que é a variação quando a gente tem uma carga estática e uma carga dinâmica. E como é que foi obtida essa passagem estática? Isso aí tem que ter muita cooperação da própria concessionária, ela tem interesse no assunto. Então a gente pediu, né? E o trem passou a uma velocidade de 0, sei lá, de 1 km, bem devagarzinho, ao ponto de a gente dizer, não, isso aí se aproxima e muito de uma análise estática, tá certo? Lógico que não tem como parar o trem lá, que parar o trem lá, isso aí já seria ótimo para a gente, mas péssimo para a concessionária, que é um prejuízo danado. Quando eles passaram lentamente, já foi para a gente suficiente para a gente ter essa ideia. E aí, olha o que a gente observa aqui em termos de amplificação dinâmica, né? A gente observa que na tração, na parte tracionada, digamos, quando se passa estaticamente, a gente tem uma amplificação de 6%. Mas na compressão, na parte comprimida isso aí fazendo hipótese de seções planas, admitindo que, digamos, as tensões se dão de distribuição linear ao longo da seção do trilho, né? A parte de compressão, olha lá, as máximas chegaram a 40 MPAs e as máximas com o trem passando com velocidade chegou a 140 MPAs, ou seja, 3 vezes e meia, mais de 3 vezes e meia o valor estático, né? Isso por conta daquilo que eu comentei, né? Por conta de você ter
aquelas movimentações, né, da transição de uma parte mais rígida para uma parte mais flexível, né? Isso leva, digamos, a valores significativos de amplificação dinâmica, né? E aqui, uma instrumentação que foi feita no meio do vão, né? Foi feita uma instrumentação no meio deixa eu olhar o tempo aqui para não correr muito. No meio da viga, né? Da viga central ali, de algumas das longarinas, e aqui a gente observou o valor estático das tensões e o valor dinâmico, o que deu algo em torno de 1,5, ou seja, as tensões dinâmicas elas aumentam mais ou menos 50% do valor estático, o que está mais ou menos em conformidade com que as normas, para esse lugar que, se não me engano, era em 1,4 que eles usavam lá de referência para fazer cálculos para esse tipo de viaduto, né? Ou seja, a gente acabou tendo um resultado próximo do que a norma apontava, né? Mas esse resultado aqui, é o que eu falei, né? Ele serve especificamente para esse viaduto, diferente de uma norma que tem um caráter generalista, etc. Né? Além disso, fizemos instrumentações com acelerômetros e câmeras na obra de arte. Aqui tem uma foto de acelerômetros colados, né? Usamos 2 câmeras. Eu falei agora há pouco da região de transição, falar um pouquinho mais do viaduto agora, né? Então, essas foram as instrumentações que a gente colocou no viaduto. E o que a gente sacou lá de dentro, né? Aqui, por exemplo, aqui, medições de deformações com uma roseta. Isso aqui é o apoio do viaduto, tá? Nós estamos na região de apoio do viaduto e colocamos aqui uma roseta aqui para medir literalmente, digamos, as tensões, como é que as tensões, digamos, caminham, né, ao longo da viga para chegar, as forças caminham ao longo para chegar no apoio. Então, com essas rosetas, a gente tem resultados como esses aqui, é lógico, com valores positivos e negativos, né? Através da composição disso aqui, pegando as tensões principais, a gente consegue avaliar qual que é o valor da reação de apoio que está chegando ali. E com o valor de reação de apoio que está chegando ali, a gente pode fazer algumas simulações computacionais do tipo, e se o apoio não estiver funcionando? Que era uma desconfiança também lá da concessionária. Se o apoio não estiver funcionando, o nível de deslocabilidades aumenta, o nível de tensões aumenta. Então aqui a gente tem algumas relações aqui em função, à medida que você aumenta a rigidez do apoio, o que acontece com tensões em alguns certos pontos, e o que acontece com deslocamentos, à medida que você aumenta a rigidez do apoio, os deslocamentos vão caindo também, né? Então, isso aí já é simulação computacional, quer dizer, a gente tem um resultado experimental que vai fomentar um modelo que vai permitir a gente fazer esse tipo de análise, né? Ainda falando sobre simulação computacional, né? A gente precisa da identificação modal para fazer uma calibração efetiva do nosso modelo de ponte, né? Então, esses ensaios que a gente fez lá, a gente obteve, né, com a série de acelerômetros, uma série de modos de vibração, né, formas de vibrar, que são a primeira forma de vibrar, uma forma de vibrar flexional, depois forma de vibrar que era meio torsional, e, bom, esses modos de vibração foram calibrados com resultados experimentais, para diminuir os erros, né, entre o modelo computacional feito de elementos finitos e o resultado experimental, de tal maneira que a gente chegasse no final, né, e conseguisse fazer uma análise completa do problema, né? Então, vou mostrar aqui um videozinho aqui. Esse videozinho aqui mostra literalmente as deslocabilidades ao longo da estrutura, né? Isso feito a partir de modelo computacional, né? Então, o modelo computacional calibrado forneceu aproximadamente aquilo que a gente mediu lá. O modelo da ponte calibrado, o modelo do pavimento calibrado, o modelo, digamos, de todas as ligações calibradas com aquilo que a gente tinha. A gente observa claramente lá, quando chega perto da zona de transição, há um deslocamento muito grande, a elevação do trilho em algumas posições, em função desse afundamento, né? Isso para deslocamentos e para aumentos fletores também, né? Então aqui, ó, isso aqui eu queria mostrar para vocês, ressaltar. Olha o que acontece aqui com os diagramas de molentos fletores. Olha. Na região do trilho, da transição, você tem um pico de diagrama de fletor aqui, que leva a aquelas tensões muito significativas, o que, consequentemente, se não for tratado, vai demandar trocas frequentes de trilho naquela região, né? Aí o fletor na obra de arte, a gente observa nitidamente aqui os negativos que acontecem literalmente na região de transição, onde se trata dos trilhos, né? Bom, a gente também desenvolveu um outro modelo computacional para essa mesma estrutura. Agora a gente está preocupado com o que nesse modelo computacional? A gente queria mudar até então, a gente fez um modelo computacional para
para que o comportamento do sistema da ferrovia estivesse bem representado. Mas a gente queria melhorar o comportamento do trem, né? O trem, a gente queria que ele tivesse um comportamento um pouquinho mais sofisticado, justamente para a gente poder simular o que acontece nas vibrações sobre o trem quando ele passa por uma região mais ou bem melhor ou de pior qualidade, né? Então, para isso, a gente precisava de resultados experimentais medidos na ferrovia para calibrar o modelo do trem. Então, aqui a gente pegou uma resposta típica para trabalhar com ela, é uma resposta monitorada por câmera, e aí montamos um modelo de locomotiva bastante mais sofisticado do que a gente tinha feito até agora, onde a gente tem graus de liberdade no truque, na própria caixa, no eixo, etc. E esses graus de liberdade vão permitir a gente simular no futuro, né, que a gente está pensando aqui para frente, vou falar nos desafios lá, o comportamento do trem à medida que ele passa numa ferrovia de qualidade A, B, C ou D, né? Então esse trabalho está sendo publicado agora, recentemente, aí, acabou de ser aprovado numa revista da área. E o nosso objetivo, então, é tentar fazer com que agora um trem passando por aquela região que foi mostrado para vocês agora, ele apresente, né, comparativamente os mesmos resultados em termos de locabilidades, né, na parte monitorada, que os experimentos ofereceram, né? E aí a gente tinha algumas variáveis a serem calibradas, porque a gente tem, por exemplo, digamos, a suspensão primária do trem, que tem uma certa rigidez, mas isso aí é correto? O amortecedor varia. Isso tudo são dados que o fabricante fornece, mas com o passar dos anos, as molas vão se enfraquecendo. Você tem uma série de coisas que vão mudando. A gente precisa calibrar esse tipo de coisa aí. Então, foi feita uma calibração do modelo computacional com alguns dados que a gente conhecia e outros que a gente não conhecia. Então, um processo de otimização com regressão múltipla, não vou entrar nessa parte aqui, que acho que foge muito do tema da nossa apresentação. O fato é que a gente otimizou algumas variáveis de estado lá, que eram importantes para a gente, basicamente dados do trem e alguns dados da ferrovia, né? E com isso, para diversas passagens de trem, a gente simulou o comportamento e observou o que foi medido. Então, claramente, aqui é a resposta no domínio do tempo, aqui é a resposta no domínio da frequência, né? A gente repara que as simulações que a gente fez, é claro, não cravam, né? A gente não tem essa presunção de cravar, mas para engenheiro, eu como engenheiro, para mim isso aqui está maravilhoso, está ótimo, assim. Não preciso mais do que isso. O nível de deslocabilidade aqui em torno de 7 milímetros, em uma outra passagem aqui, em uma outra região, a gente tem deslocabilidade da ordem de 20 milímetros, também tivemos um resultado bastante interessante. E para outra passagem aqui, em uma outra localização, deslocabilidade da ordem de 7 milímetros. Então isso aqui foi o quê? É tentar simular com um modelo mais sofisticado a passagem do trem e tentar cravar os resultados que a gente obteve numericamente, melhor, experimentalmente, com os resultados experimentais, já pensando no futuro lá na parte de tecnologia embarcada. Esse gráfico aqui resume bem aquilo que a gente obteve lá, né? Então, os pontos em azul são regiões monitoradas através de câmeras e sensores de deslocamentos. Então, a gente observa aqui que o nosso modelo computacional, ele oferece, né, um panorama de como está na bacia de deslocamentos ao longo ali da região de transição. No viaduto praticamente não desloca, né, muito pouco. À medida que ele sai do viaduto, ele afunda, depois começa a crescer e passa para a região onde, teoricamente, o pavimento está bem consolidado ali, não teria tantos problemas. E aí, os pontos em azul e a curva em vermelho cravam praticamente, né, com poucas diferenças em alguns pontos aqui, e mais, a gente consegue prever o ponto crítico, né? Que a gente não consegue a olho nu saber aonde que a gente vai medir o ponto. A gente olha ali, parece que é ali, né? E também não consegue medir tudo. Então, computacionalmente, a gente previu que é mais ou menos 3,5 metros do viaduto vai ter um ponto ali com deslocabilidades bastante significativas, ao ponto de 3 centímetros, que é considerado alto, né? E isso foi fornecido também lá para a concessionária, que já tomou suas providências lá com relação a esse viaduto, né? Bom, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Se eu marquei o tempo de forma correta aqui, eu tenho ainda mais uns 20 minutos. Então, beleza. Vamos falar da segunda instrumentação, que é a instrumentação de limeira, né? A instrumentação de limeira, ela se difere. Zeleno, você falou alguma coisa? Se você precisar de qualquer tempo adicional, nós temos tolerância. Pode tocar, amigo. A palestra está Então, ótima. beleza. Eu tentar não exceder muito, tem respeito à plateia, tentei programar para mais ou menos 1 hora e pouquinho, para poder não. Vamos lá.
Esse viaduto de Limeira ele tem uma particularidade com relação ao anterior, um problema extra que estava tendo lá na infraestrutura da ferrovia, e aí na nossa parceria fomos lá também investigar o que estava acontecendo e passar dados também de como estava a área, a zona de transição. Então, a instrumentação é parecida, a gente instrumentou o viaduto e a zona de transição. É uma região onde tem 3 pontes, perdão, viaduto, no caso aqui é uma ponte, tá? Tem 3 pontes aqui, e a gente percebe, aqui a gente instrumentou essa aqui, ó. Vocês estão notando que o rio que passa ali, ele não faz 90 graus com a ponte. Isso, a concessionária teria 2 possibilidades. Ou de fazer uma ponte reta, com isso ele aumentaria o vão do viaduto para poder fazer as cabeceiras transversais ao sentido longitudinal da ferrovia, mas ela optou por uma solução diferente. Ela optou por um vão menor, porém, o que aconteceu? Ela gerou o que a gente chama, né, engenharia de esconcidade, né, a ponte esconsa, né, a ponte torta, usando um termo aí mais simples. O que acontece? A gente observa aqui, ó, olha o que acontece aqui, os dormentes aqui estão encavalados, estão vendo? E do lado de cá estão mais espaçados. Mesma coisa a transição para o outro lado, tem dormentes encavalados aqui e estão mais espaçados do lado de cá. Aí, do outro lado, mesma coisa. Então, a ponte, se ela fosse reta, ela teria que partir, digamos, de uma fundação maior, mais afastada do rio, para que a gente pudesse reto dos dois lados. Seria uma ponte mais cara? Sim. Mas o que a concessionária tem concluído é que não vale a pena fazer ponte esconsa. Porque a ponte esconsa demanda uma manutenção muito maior. Essa foi a conclusão. Já adiantando as conclusões desses nossos trabalhos aqui, demanda muita manutenção. Vocês vão ver já por quê, né? Um dos motivos, na realidade, é o seguinte: imagina se fosse um trem passando ali. A roda, vamos imaginar que ele estivesse indo na direção do meu mouse aqui, né? Indo em direção ao céu aqui, digamos. Então, a roda da esquerda do trem, ela vai entrar numa região mais rígida antes da roda direita. O que ele vai fazer? Tombar. Então, nessas regiões de transição, naturalmente, a concessionária já baixa a velocidade de circulação, porque é um problema crítico ali. Então, na linha daquilo que a gente falou lá atrás de metas governamentais, que inclui aí aumentar a velocidade de circulação, né? No final das contas, você tem que aumentar a velocidade de circulação para atender aquelas metas. O que acontece é que se você faz uma ponte como essa, no começo tudo bem, mas à medida que o pavimento começa a ceder, o trem entra e ele toma um pouquinho. E se ele passar muito rápido, ele tomba e cai. Então, em resumo, ela gera problemas de manutenção frequentes por conta dessa esconsidade, né? E foi isso que a gente foi, um dos objetivos, né, que a gente foi tratar ali a região de transição, no caso de uma obra esconsa, né? E, mais uma vez, a obra de arte também. Por que que a obra de arte, então, está com problema? E nesse caso, a gente tem um experimento a mais, que é a parte de instrumentação embarcada. A gente conseguiu colocar instrumentação no trem, e esse trem passou, aí não só pela parte onde estava a gente instrumentando localmente, mas por um trecho de 100 e poucos quilômetros aí, passou-se o trem ali e a gente foi colhendo dados ao longo dessa instrumentação. Bom, então o que a gente fez aqui? Muito semelhante ao que a gente fez na outra ponte, análise do trilho, que são os problemas da região de transição são basicamente os mesmos, né? É o problema de deslocabilidade muito grande na transição por conta da diferença de rigidez, então é verificar o trilho, a tensão no boleto ali, rigidez do laço, se está muito, se está pouco, né? E no caso aqui, a parte de modelagem da obra de arte exige uma análise modal para a gente fazer a calibração desses modelos. E, além disso, como eu falei com vocês, a gente tem a parte de instrumentação embarcada. Fizemos 39 composições, um ensaio grande, durou uma semana inteira, né? Uma equipe grande também que foi deslocada para lá. E a gente fez esses ensaios aí final do ano passado, né? Como eu comentei, o outro ensaio foi em 2024 e esse foi final do ano passado. Por conta disso, a gente tem menos resultados ainda, né? Então, existem diversos alunos de mestrado e doutorado que estão usando esses dados, né? Para tentar produzir coisas, né? Porque uma coisa também é você ensaiar, outra coisa é você tirar coisas do ensaio, né? Tem um volume absurdo de informação, e com aquele volume absurdo de informação, o que você pode tirar de resultado que possa ser usado efetivamente para um modelo computacional ou para uma tese de mestrado, que seja para a concessionária? Isso demanda um tempo razoável de análise, né? Para vocês terem uma ideia aí, a quantidade, o volume de informação que a gente tem aí da ordem de quase terabyte de dado. Pois bem,
E aí temos aqui uma ideia geral do que foi instrumentado em termos de equipamentos, mais ou menos o que foi feito lá em Nova Odessa. Aumentamos o número de acelerômetros, mais medidor de deformação, mais acelerômetros também na locomotiva, e usamos muitos sensores sem fio aqui. Uma diferença básica entre uma instrumentação e outra é que aqui a gente trabalhou com mais sensores sem fio, porque da experiência que tivemos na instrumentação anterior, sensor com fio funciona maravilhosamente bem. O problema é passar cabo e desmontar cabo. Isso é um problema insuportável. E a confusão que se faz. Vocês terem ideia, chegar 32 canais, eu não tenho foto aqui agora, mas poderia até mostrar para vocês. Quando chega 32 canais numa mesa onde você tem uma tendazinha para organizar aquilo tudo, é cabo. Se você não tiver uma organização muito boa com numeração de cabo, posicionamento, você se perde completamente. Você está achando que está medindo deformação, está medindo outra coisa completamente naquele canal e não serve para nada de instrumentação. Então, fazer as coisas sem fio facilitam bastante essa organização, essa logística. Foi o que a gente postou. Não quer dizer que os resultados sejam melhores, tá? Não quer dizer que os resultados sejam melhores. Até agora, a gente chegou à conclusão que são resultados tão bons quanto, né? E alguma maior de aquisição, etc. Mas a facilidade com que isso, com que essas instrumentações são feitas sem fio, realmente é muito superior, né? Então, um dos problemas que a gente observou lá, que foi relatado pela concessionária, vocês estão vendo aí, então aqui tem alguns desenhos das longarinas, das transversinas metálicas que compõem a estrutura, né, que eu não falei, mas é uma ponte metálica também. O que acontece é que, via de meia, o que está acontecendo? Essas cantoneiras trincam e muitas vezes os parafusos literalmente são decepados, se soltam da estrutura, né? E aí a gente foi investigar o que está acontecendo, por que isso acontecia, né? O que estava acontecendo lá. Então, um dos objetivos, uma das perguntas respondeu o porquê do problema que estava sendo, digamos, colocado aqui, né? Bom, e aí, começando a investigar essas questões, vamos primeiro fazer algumas análises aqui em termos de resultados experimentais, antes de calibração de modelo, qualquer outra coisa, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês aqui? Nós pegamos esse dormente aqui, ó. Vou fazer um zoom aqui. Esse dormente aqui. E na região desse dormente, nós instrumentamos do lado direito e do lado esquerdo, com câmera e com LVDT, para observar como que esse dormente se desloca. Para verificar se realmente aquela expectativa que a gente tinha de que o trem faz isso é verdadeira ou não. Né? Então, essa era o primeiro teste que a gente fez. E aí, isso aqui não é resultado de experimento, isso é resultado de monitoramento, tá? O que a gente fez? Fez uma animação com o resultado do monitoramento obtido. Então, esse lado aqui é o lado de cá, do trilho, o lado direito do trilho. Essa barra em azul representa o trilho. E a movimentação dele à medida que o trem passa. Então, à medida que o trem passa, olha o que ocorre com o trilho. Literalmente, a parte direita desloca quase que 2 vezes mais que a parte esquerda. Então, a preocupação da concessionária é legítima, é melhor reduzir realmente a velocidade por conta dessas considerações. A hora que o trem sai da pista, é como se você saísse numa rodovia com a ponte torta. Tá? Se você passa muito rápido, está arriscado você capotar. Né? Então, a gente percebe também que depois que a locomotiva passa, esses deslocamentos que são menores, mas nitidamente ainda consegue observar maiores deslocabilidades na parte direita do dormente, né? Isso foi observado, então, o que confirmou, digamos, aquilo que a gente já esperava, né? Essa outra animação aqui já foi feita. Com dados ao longo de uma região grande, de um lado e do outro dos trilhos. A gente instrumentou, então, aqui, essa animação que eu mostro para vocês, mostra que, de certa forma, a esconcidade, né? Uma tentativa de mostrar esse lado torto. Então, o trilho em azul, ele sai, digamos, da parte mais rígida antes do trilho em vermelho, quando ele está, digamos, no sentido de dentro para fora do viaduto, né? E aí, a gente fez uma animação com resultados experimentais, comprovando aquilo que a gente mostrou agora há pouco, né? Então, quando entra o trem na ferrovia, olha o que a gente observa ali, né? É lógico que isso aqui foram feitos com dados experimentais e tem algumas interpolações ali no meio do caminho, que estão uns dentinhos ali, porque a gente não monitorou, obviamente, toda de forma contínua o cabo. Tem pontos localizados de alvo ali, né? Mas você nota claramente que o cabo, que o trilho em azul,
ele se desloca praticamente 2 vezes mais que o trilho em vermelho na região de transição, né? O que gera, literalmente, essa rotação da locomotiva na passagem pelo viaduto, né? Na transição principalmente. Só para vocês terem uma escala de comparação, um trecho de boa qualidade, né? Esse aqui foi um trecho de boa qualidade, um pouco mais afastado da região de instrumentação, da região de transição que a gente instrumentou. E aí a gente percebe que os trilhos eles descem muito menos, né? Da ordem de 1 centímetro aproximadamente, diferentemente lá da zona de transição, que chega a quase 3. E aí, à medida que o trem vai passando, a gente observa ali os deslocamentos, a locomotiva, depois que ela passa, o nível de deslocamento também diminui bastante, né? A gente percebe que está passando bem devagarzinho o trem aí, dá para notar que o sobe e desce ficou bem menor, né? Então, isso aí é um trecho considerado bom pela concessionária e um trecho que a gente considera que está precisando de reforma. Aliás, zona de transição quase sempre precisa de reforma, quase sempre precisa de reparo, né? Bom, continuando aqui na nossa apresentação, então, de posse, eu não quis mostrar aqui de novo uma série de instrumentações, acho que ficaria um pouco repetitivo, né? Mostrar os sensores, a câmera, como é que faz, etc. A gente vai você focar um pouquinho mais nos resultados, né? A partir, então, de modelos calibrados, tanto da ponte quanto da ferrovia, né? Fora da ponte, alguns modelos de elementos finitos foram montados, né? E esses modelos de elementos finitos eles entregam as tensões normais que ocorrem ao longo das longarinas e transversinas. Então, à medida que o trem passa, a gente observa que o diagrama de momento fletor ao longo ele é defasado. Nessa de defasar um pouquinho, o que acontece com a ponte? Ela torce também, né, por conta da estrutura não ser totalmente simétrica. E essas torcidas para lá e para cá geram tensões concentradas literalmente nas cantoneiras, que não são projetadas muitas vezes para essas torções. São projetadas claramente para fazer a conexão de uma longarina com uma transversina. Então, ali passaria teoricamente esforços de corte para um lado e para o outro, mas não o empenamento dessas vigas girando para um lado e para o outro. E esse empenamento das vigas girando para um lado e para o outro, aqui eu mostrei o diagrama de tensões normais, na realidade, né? Na realidade, a gente trabalhou com von Mises, né? Que é uma composição das tensões normais com cisalhantes, que para aço é um critério de resistência que funciona muito bem. Então, a parte de cisalhamento não é diferente, né? Você tem uma certa defasagem ali, isso gera problemas do ponto de vista estrutural, que você nota que, por exemplo, o azulzinho sobe aqui antes de começar a subir o vermelhinho aqui, por aí vai, né? Então, por conta disso, essas defasagens acabam gerando torções na ponte, e essas torções induzem essa fadiga naquelas ligações, por conta disso, essa substituição quase que permanente aí, né? Constante aí de parafusos, de solda em chapa. Bom, a conclusão desse relatório final que a gente entregou foi o seguinte: não façam pontes Consa, se não querem ter muito problema de manutenção. É mais barato? Sim, é mais barato porque o vão fica menor. Menor o vão, obviamente as vigas ficam mais baratas, mas o que se economiza em termos de construção se perde rapidamente em termos de manutenção, né? Porque, bom, acho que não sei se todo mundo aqui tem a vivência no setor ferroviário, né? Você, para parar uma obra de arte como essa, para fazer a manutenção, o valor maior não é o custo da obra de arte, não é o custo da manutenção. Muitas vezes o custo da manutenção é irrisório para o gestor lá. O custo maior é o tempo que essa obra de arte fica parada, consequentemente, o tempo que ele não circula a mercadoria. Parou de circular a mercadoria, para de entrar dinheiro no caixa da empresa, né? Então, se ele tiver que parar um dia para fazer uma manutenção numa ponte como essa, é um dia de faturamento, cara. Isso é uma cifra astronômica que paga e muito a manutenção da ponte lá. Então, do ponto de vista de logística, de gestão, etc., é muito melhor você ter menos manutenções, mesmo que essa obra custe bem mais, digamos assim, do que uma obra esconsa desse tipo que foi adotada lá, né? Bom, falar um pouco agora da instrumentação embarcada, né? No resto de tempo que me falta aí. E o que foi feito lá, né? Temos um trecho que vai de Limeira, que está em amarelo aqui, até Indaiatuba, aqui, que está em roxinho aqui embaixo, que dá uns 100 e poucos quilômetros. Esse trecho todo de concessionária da Rumo também, de concessão da Rumo também, a gente instrumentou o trem, né? Como é que foi feito isso? Alguns acelerômetros no truque, como esse aqui. Isso aqui é uma cordinha, para caso ele caia, ele é preso por base magnética, né?
mas para a gente tentar salvar o equipamento caso ele caia, tem umas cordinhas aqui, poder tentar... Mas não soltou, não, ele ficou bem firme ali, muito pelo contrário, para soltar, o ímã é bastante forte, né? Para soltar isso aqui é até mais difícil. Então a gente colocou acelerômetros no truque e também colocamos acelerômetros na própria composição, na locomotiva, né? Então aqui tem um acelerômetro aqui, o zoom dele está aqui, foi colocado ao longo da locomotiva, nessa passarela que tem aqui dos dois lados, né? Que é de fácil acesso. A gente colocou aqui 3 de cada lado, se não me falha a memória. E obtivemos os resultados, então, ao longo da ferrovia de acelerações. Tudo isso aqui são sensores sem fios. Aqui, bom, aqui não tem choro, né? E precisa ser sem fio, porque se você quer fazer uma instrumentação dessa, embarcada, e chegar para a concessionária e falar que eu preciso de 3 horas a passar fio aqui para colocar meu instrumento, você tá maluco, não deixa você passar 3 horas, eu não paro meu trem de jeito nenhum. Agora, se eu falar com ele que eu preciso de alguns minutos só para poder colocar os strain gages os acelerômetros em pontos chaves e entrar para a cabine com um computadorzinho e um gateway que pode pegar esses sensores, aí você já consegue negociar um pouco melhor, né? Porque não há uma paralisação de muito tempo da locomotiva, que ele precisa colocar essa locomotiva para rodar sempre, né? Por motivos muito semelhantes ao que eu falei agora há pouco com relação à obra de arte. Então a gente optou por sensores sem fios. Então foram 2 integrantes da equipe, entraram lá, foram lá com o engenheiro da Rumo, colocaram os acelerômetros rapidamente, entraram na locomotiva e foram embora. Então, de posse de bateria, né, sistema todo colocado, digamos, sem precisar usar o sistema da própria empresa, da locomotiva, que tem energia elétrica lá, mas, mais uma vez, se for para fazer usando a energia elétrica deles, tem que conversar para saber onde é que está o ponto de energia, isso tudo demanda tempo. Demanda tempo, então, assim, se alguém quer mexer com essa área, tem interesse, eu aconselho o quanto menos você depender das coisas, digamos, presentes no trem, você consegue bateria, computador que fica com a bateria dedicada ali, boa, que fica durando muito tempo. A gente levou várias células de bateria, tanto para computador quanto para os gateways que ficavam recebendo sinal, né? Os acelerômetros, eles têm baterias próprias também que esses já duram dias funcionando. Então, é isso que a gente fez para otimizar os resultados aí. E aí, aqui a gente tem uma resposta típica. Note que aqui é 3,5, aqui 19, são 4 horas de instrumentação. Faça uma conta rápida, 4 horas de instrumentação com aquisição a 1000 Hz para vários canais, o volume de dados que isso dá. Isso é um volume absurdo, né? Então, a gente observa literalmente aqui algumas regiões em que a locomotiva ficou parada, né? Tem mais regiões aqui, mas como o zoom está muito pertinho ali, digamos, está esmagado aqui, você não consegue nem ver. Só quando ela parou muito tempo, né, que dá para ver claramente aqui alguns pontos dela parada. Mas a gente percebe que existem acelerações no olho aqui que são distintas em pontos distintos aqui, né? A gente nota isso. E aí, cara, vamos fazer um zoom aqui em uma região específica aqui, ó, um zoom no começo ali da nossa instrumentação. Então a gente observa aqui algumas regiões em que a locomotiva ficou parada e a gente nota que há uma tendência, por exemplo, aqui ó, temos diversas faixas de frequência que isso aparece aqui de forma... Isso aqui é um diagrama tempo-frequência, tá? Desculpe, não falei direito. Então aqui é o tempo e aqui é a transformada de Fourier do resultado janelado para uma certa janela lá de X segundos e colocado essas janelas lado a lado num espectro de cores aí, digamos, quanto maior a cor, maior a componente na escala aqui, consequentemente, quanto mais perto de azul, melhor dizendo, digamos, maiores são os componentes frequenciais aqui do nosso problema, tá certo? Então, assim, o que a gente observa? Aqui nessa região de zeros, aqui temos alguns picos aqui em amarelo, aqui um pouco maior. Em resumo, a gente observa que existe uma diferença de comportamento à medida que você vai andando com o trem. Olha aqui, por exemplo, olha, vocês percebem, não sei se vocês conseguem notar aqui algumas franjas com relação às frequências que vão se alterando. Aqui um outro comportamento. Então, assim, qual que é o nosso estado atual de conhecimento? O que nós estamos fazendo, né? Então, de posse desse resultado, né, que nós temos aqui, temos aí um orientado de doutorado, né, o Cleiton, que está na UNB aí, trabalhando com esses dados direto, e além de orientado doutorado, também é funcionário aí do IPR, né?
que está, digamos, com uma lupa, né? Agora, nosso objetivo agora é ter uma lupa aí para tentar casar aquilo que a gente viu de qualidade de pavimento com o comportamento que a gente consegue observar aqui. Então, esses resultados a gente não tem ainda. Esses resultados não estão prontos. E esse resultado, tem poucas pessoas que fazem isso no Brasil, que estão começando a fazer isso agora, né? Nós estamos aí entre eles que estão tentando literalmente puxar esse trem aí, né? De fazer essas coisas de instrumentação embarcada. No mundo inteiro isso já é feito também, mas de forma incipiente, está começando. Mas a gente entende que isso aí é o futuro, porque instrumentar a ferrovia inteira realmente é um troço impraticável. Então, assim, a nossa ideia agora é justamente tentar extrair dados disso, né? Então, eu vou passar aqui para meu próximo slide aqui. Dei um zoom aqui, tá vendo? Que são os desafios, né? Então, chegando aqui ao final da apresentação já. Quais são os desafios? Ao invés de fazer diversas instrumentações, né? Inferir sobre o pavimento ou sobre a qualidade da obra de arte a partir das leituras de aceleração do trem. É isso exatamente o ponto, a crista da onda, é onde nós estamos tentando chegar a resultados, né, melhores. Né? E aí começa a ter outro problema, né, que é o problema do problema. Eu costumo brincar que o cientista da computação não tem problema, né? O cientista da computação não tem problema. Qual que é o problema do cientista da computação? Nenhum, né? O cientista da computação está preocupado se o byte vai comunicar com o byte B, com o sei das contas e tal. Mas o que você está tratando aí, cara? É um editor de texto? Eu não sei, cara. Eu estou preocupado com a comunicação, se vai ser do barramento e tal, né? Então, assim, o cientista da computação, eu falo isso, não tem problemas, óbvio, não tem problemas reais de engenharia, né? Então, a gente tem problemas de engenharia e aí a gente precisa da ciência da computação para evoluir, não tem como. Né? E hoje em dia, a principal ferramenta, sem dúvida alguma, da ciência da computação são as ferramentas de machine learning, inteligência artificial, que é aquilo que se usa para tratar muitos dados. Com essa quantidade absurda de dados que a gente tem, a gente começa a desenvolver algoritmos de inteligência artificial, né, para tentar extrair dali algum padrão de comportamento, ou que não seja um padrão de comportamento, um padrão anômalo de comportamento que possa indicar um mau funcionamento, por exemplo. Né? Um outro desafio, então, é continuar criando modelos computacionais para simulação do sistema trem-ferrovia. Vocês viram que o nosso modelo lá era um modelo bidimensional, né? E aí, se nós quiséssemos tratar algum tipo de rotação no trem, seria necessário um modelo tridimensional. Estamos com um orientado de doutorado justamente fazendo isso, tentando desenvolver modelos tridimensionais para isso. E aí é o seguinte, né? Com esse monte de dado, com esse monte de coisas que vocês fizeram aí, com esse monte de instrumentação, etc., como é que a gente pode contribuir para a ferrovia, para a engenharia ferroviária nacional? É contribuir com diretrizes para dimensionamento de pavimento. Né? Olha, se fizer assim, vai dar ruim, né? Estão vendo ali que flexão, que a rigidez ali é baixa, a velocidade de circulação que você vai ter que colocar aquele trem ele é baixo. Então, isso tudo está dentro do que o Luiz Heleno comentou agora há pouco, do escopo do TED, que nós acabamos de firmar com o DENIT, parceria DENIT, o FJF, o IME e o NB, que visa justamente desenvolver pesquisas para contribuir para diretrizes de dimensionamento do pavimento ferroviário, diretrizes para como instrumentar a obra de arte, diretrizes de como instrumentar o pavimento, porque se hoje em dia você olhar como é que eu instrumento um pavimento, não existe essa regra, essa norma. Cada setor faz uma forma, cada instituição faz... Não que estejam incorretas, não. Não que elas estejam incorretas, muito pelo contrário, né? Eu acho que a engenharia nacional está muito avançada, tem muita gente boa trabalhando aí nisso. O fato é que, se você conseguir colocar diretrizes, é mais fácil você conversar até com instrumentações que colegas fizeram, que vocês trataram isso, como é que vocês trataram aquilo. Né? Isso tudo está nesse escopo desse TED, DENIT, FJF, IME, que a gente coordena, o NB, e com muito prazer, né? E que a gente espera nos próximos 5 anos aí oferecer mais resultados, né? Porque o tempo não para, né? As coisas não param. Né? Por exemplo, agora, nesse momento, tem uma equipe nossa da FJF lá em Embu, né? Até comentei no começo na parte inicial, offline ali, né? Que estava ainda conversando, batendo papo com os Zelando. Estão fazendo instrumentação lá de geogrelha, né? Para ver como é que funciona, para ver literalmente qual que é a taxa de transmissão, qual que é o carregamento que chega se você colocar uma geogrelha no sublastro. Fizemos algumas células de carga para isso. Bom, em resumo, está sendo feito lá agora, só para vocês terem ideia que os desafios eles são diários, né? A partir do instante em que surge um desafio, na realidade, esse desafio chegou semana passada e a gente viu que era possível atender. Falei, beleza, tem uma equipe nossa que pode ir.
e estão fazendo essa experimentação lá agora, né? Bom, eu vi que eu gastei, dentro da minha expectativa, praticamente a 1h10. Como professor, eu gosto muito de tentar me ater ao tempo, né? Porque esse negócio de ficar aquelas palestras que ficam intermináveis também, isso acho que incomoda muito a plateia. Procurei ser o mais objetivo possível dentro do tempo disponível e dentro daquilo que eu me propus a apresentar. Mais uma vez agradeço ao convite aí do pessoal do IPR, né, para participar do IPR+, e devolvo a palavra ao Luiz Heleno aí, e estou aberto aí às perguntas, o que for colocado aí. Muito obrigado.